livre para todos os públicos. Anos 80. Há muito o que falar desse período. Para a história brasileira foi uma década de grande fertilidade, especialmente para os trabalhadores. Na história do sindicalismo, muita coisa aconteceu. No episódio anterior, falei sobre dois desses marcos históricos: o surgimento do PT e a criação da Central Única dos Trabalhadores. Se em toda a década tivesse acontecido só isso, já teria sido bastante. Mas não. Aconteceu muito mais. Outro dia eu estava olhando de novo, ouvindo de novo aquela frase de um desses programas de televisão aí das direitas, dizendo que a década de 80 foi a década perdida. Todos nós já ouvimos isso. Perdida para o capital, porque para o mundo do trabalho no Brasil foi uma década espetacular. O PT nasceu em 80, a CUT em 83 e o MST em 84. As diretas 85, 86, a Constituinte 86, 88, e por pouco não fizemos a eleição de 89 porque a Globo e as classes dominantes impediram. Mas me deixem fazer uma espécie de introdução. Em 1980, ano de criação do PT, vivíamos ainda sob a ditadura civil-militar. O povo não escolhia prefeito, governador, deputado ou presidente. Haviam apenas dois partidos políticos: a Arena, que era o partido da ditadura, e o MDB, da oposição. E quando eu digo oposição, eu não quero dizer oposição mesmo. Era apenas uma oposição consentida pela ditadura. O presidente era o general Figueiredo, que na verdade tinha recebido uma verdadeira bucha de canhão nas mãos. Com o fracasso e falência do milagre brasileiro, sobrou uma dívida externa imensa, uma inflação galopante e uma sociedade descontente. Como vimos nos episódios anteriores, a classe operária estava muito descontente. Pô, não tá dando pra nada, tá tudo aumentando, condução, tudo. Pô, onde nós vamos parar desse jeito? Isso é urgência. Tem pai de família aqui que precisa ganhar mais. Se eles não aumentar 25%, nós vamos querer 30%, vai ser pior. Vai ser a greve, vai ser feio mesmo. Ainda tá muito bonito, mas vai ficar feio mesmo. Os trabalhadores viviam debaixo da política do arroxo salarial. Ganhava-se muito mal, dormia-se muito mal, comia-se muito mal e o transporte, saúde, educação, tudo era muito precário. Daí as grandes greves no ABC e em todo o Brasil entre 1978 e 1980. Mas o problema ainda era maior, porque não era apenas a classe trabalhadora que estava descontente. A ditadura não estava mais conseguindo desenvolver o país. Portanto, os industriais estavam descontentes. Os donos de comércio, os empresários, enfim, os patrões estavam descontentes. E aí, os militares entenderam, antes tarde do que nunca,
que era hora deles saírem do poder, antes que explodisse uma revolução no país. Nesse caso, eles sairiam na marra, no tapa. Portanto, setores militares começaram a preparar a transição democrática. Uma das primeiras coisas feitas ficou conhecida como anistia. Não que a ideia fosse deles, havia uma intensa mobilização popular pela anistia. A anistia inocentava quem tivesse sido condenado por crime político. Isso foi no ano de 1979. Parece até uma boa ideia, certo? Seria se a lei da anistia não valesse para todo mundo, para quem tinha sido preso, torturado e expulso do país como terrorista, mas também para aquelas pessoas que tinham prendido, torturado, expulsado do país e assassinado os militantes da oposição. Espertinhos esses militares. Com isso, eles estavam pensando lá na frente, na democracia e nos seus cúmplices civis. Tentaram livrar a cara depois. E conseguiram. Outra coisa que o Figueiredo fez foi a reforma partidária. Ele aboliu o sistema bipartidário. O PT foi criado nessa brecha. O PDT do Leonel Brizola também. A Arena virou o PDS. E o MDB, da assim chamada oposição, virou o PMDB. Qualquer semelhança do PMDB da época com o PMDB de hoje não é mera coincidência. Em 1982, foi dado um passo importante para a tão sonhada democratização: eleições diretas para governador. Em 1983, o deputado federal do PMDB, Dante de Oliveira, apresentou a emenda constitucional que estabelecia eleições diretas no Brasil. Em 1983 também, criou-se a CUT, que ajudou a botar fogo no movimento pela democratização. É a partir das grandes greves do ABC que o novo sindicalismo se politiza de fato e parte para a intervenção mais sistemática no processo político. E aí vai intervir, sim, porque o primeiro ato pela campanha das diretas foi organizado pelo PT e pelos movimentos populares aqui na Praça Charles Miller, no Pacaembu, muito antes do MDB, da OAB, etc., terem, podemos dizer, aderido à campanha. Então, a campanha das diretas
transgênera. Carta com cocô. Colorido, divertido, plural. Estação Plural, todo sábado 10 da noite, aqui na TVT. Em abril de 1984, o Congresso, que ainda balançava mais para o lado da ditadura do que da democracia, rejeitou a emenda do Dante e vetou as diretas. As eleições de 1985 não foram diretas. O presidente ainda não seria escolhido pelo povo. Por outro lado, as eleições de 85 marcaram oficialmente o fim da ditadura civil-militar de 21 anos no Brasil. Pela primeira vez em 2 décadas, os candidatos a presidente eram civis. E quem eram os 2 civis? De um lado, de estatura pequena, nariz adunco e família abastada, mineiro de nascimento e brasileiro por profissão, Tancredo Neves. Pelo PMDB, o candidato da oposição consentida. Do outro lado, de estatura mediana, afeito a obras públicas, ao comércio e afins, natural da terra da garoa, Paulo Maluf. Pelo PDS, o candidato dos militares. Esse a gente conhece até hoje. Como já se previa que o Tancredo ia ganhar de qualquer jeito, aos 45 minutos do segundo tempo, um político do PDS mudou de partido e ingressou no PMDB e virou candidato a vice do Tancredo. Seu nome? Nada mais, nada menos de que José Sarney, o coronel literato. E aí o que aconteceu então todo mundo sabe. Tancredo foi eleito. Tivemos uma democratização pacífica. Voltamos a ser uma democracia e o Tancredo morreu. E claro, o Sarney assumiu a presidência. Para entender o que veio depois, eu vou dar uma prévia do que foi o governo Sarney. Teve o Plano Cruzado 1 e o Plano Cruzado 2. Os 2 planos foram marcados pelo congelamento de preços. Teve produtor que preferia queimar a sua produção a colocá-la nas prateleiras dos mercados. Faltou feijão, faltou carne, sobrou fome. E aí, é claro, começaram os saques. O movimento sindical, nessa situação, fez muita greve. Estou até olhando aqui, ó. 1985 saltou para... Estava em 500 greves em 84, saltou para 700 greves em 85, 1.000 greves em 86, 1.000 greves em 87, cai um pouco para 800 greves em 88. O presidente da CUT era o Jair Meneghelli, um dos metalúrgicos do ABC, que estava mais do que acostumado a brigar na desvantagem. Nós estávamos com um osso entalado na garganta. Nós vivemos muitos anos na ditadura militar. De repente, quando nós começamos a sair da ditadura militar, começamos a conquistar a democracia, e que nós tínhamos lutado por ela, que nós tínhamos lutado pelas eleições diretas, então nós queríamos agora nos relacionar com o governo. Nós queríamos apresentar nossas reivindicações com o governo. E nós queríamos exercer o nosso direito legítimo de fazermos paralisações sempre que estivéssemos descontentes com o não atendimento das nossas reivindicações e das nossas necessidades.
E o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, tradicionalmente um dos sindicatos mais combativos, era o Vicentinho. Fizemos muitas greves, greves gerais, mas também greve localizada, sempre cada vez greves mais inteligentes. Nós tentávamos parar todas as montadoras. Em cima do carro de som. Aí já veio, Vicentinho, pelo amor de Deus, está tendo um problema lá, a polícia atirou, está tendo briga lá. O que aconteceu? A pensada veio toda para fora, esqueceu a Toyota e foi para frente da Arteb. Chegando à frente da Arteb, estava a polícia acantonada, com um revólver na mão, já tinha atirado em companheiros e a peãozada jogando pedra na polícia. Aquele foi um momento muito difícil. E aí, eu subi em cima do carro, levantei as mãos, e aí o peãozada me viu, parou de jogar pedra, e a polícia também parou de atirar. Resultado, foram 5 companheiros baleados, mas como a gente era em muitos, 20 policiais levando pedrada. Terminado esse tiroteio, acalmado um pouco, nós seguimos em passeata. A Toyota parada, os companheiros foram para o hospital, né? Os policiais foram embora e nós fomos em passeata até a Regional de Diadema cantando aquela música do nosso querido Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção. A briga é contra o sistema capitalista. No Olhar TVT de hoje, como uma parte importante da população O povo brasileiro vai receber um castigo. está encarando a reforma da Previdência Não tem condição. apresentada pelo presidente Michel Temer e aliados. Golpeando o trabalhador e os direitos conquistados. Olhar TVT, hoje, 21h. Se você tem mais de 40 anos, esta mensagem é pra você. Pra você, ó. Pra nós, né, meu? Se você passou por alguma cirurgia, transfusão de sangue ou fez tatuagem antes de 1993, precisa fazer o teste de hepatite C. Uma doença sem sintomas, mas que pode evoluir para cirrose, câncer ou levar à morte. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Hepatite C. O teste pode salvar sua vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Ordem e Progresso. A vitória demora, mas vem. A música brasileira com o que há de melhor em gênero e ritmo. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50. Racismo, preconceito e discriminação em geral, uma burrice coletiva sem explicação. E uma conversa pra lá de animada com Diogo Nogueira, um ícone da nova geração. É muita responsabilidade, não é? Samba na Gamboa, hoje às 10 da noite, aqui na TVT.
Na segunda metade dos anos 80, a chapa literalmente esquentou. E se as greves no começo da década foram por melhores condições de salário e trabalho, as greves desse período foram um pouco diferentes. Se, em algum momento da vida, sobretudo nos anos 80, sob a liderança do nosso irmão e companheiro Lula, a gente conquistou muita coisa, apesar de ser ditadura militar, neste outro período, a gente começou a lutar para garantir o mínimo que a gente havia conquistado. Aqui nós estamos diante de um movimento sindical muito ativo. O Brasil se tornou campeão mundial de greves, junto com a Espanha. Eram os dois países que faziam mais greves nessa segunda metade da década de 80, mas a maioria das greves era para repor perdas salariais provocadas pela inflação, numa situação de crise aguda e prolongada do modelo desenvolvimentista. Chegamos a um momento que eu julgo da maior importância para a história brasileira. A crise no modelo desenvolvimentista que o professor Boito acabou de falar. O modelo desenvolvimentista do Estado forte, que estimulava a economia e as indústrias nacionais, vinha sendo praticado desde Vargas. O modelo de produção era a linha de montagem, fordista. No fim da ditadura militar, o Brasil vivia sua pior crise econômica e tanto o modelo de produção quanto o modelo econômico desenvolvimentista haviam se esgotado. Algo deveria substituir esses modelos. As coisas deveriam ser mudadas rapidamente. E como um país faz para mudar tudo? O primeiro passo talvez seja mudar a própria Constituição. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. A partir de 1987, teve início a Constituinte, o processo que se usa para mudar a Constituição. E a proposta que a maioria defendia era de ocupar o espaço deixado pelo desenvolvimentismo com uma proposta de Estado social-democrata, conhecido também como Estado do Bem-Estar Social. E naquela confluência de interesses e disputas que está acontecendo ali na Constituinte de 87 e 88, vai se configurar o novo Brasil, né? E que tem uma característica muito mais social-democrata. A gente esquece que o SUS nasce ali, né? Quer dizer, a educação, a expansão da educação pública no Brasil está ali na Constituição, a preocupação com o meio ambiente, mas numa reconstrução daquele Estado autoritário por um Estado participativo e democrático. Quando a gente vai olhar o papel do movimento sindical na Constituinte, você vai ver que ele tem um papel grande, ele tem um processo importante de interferência, inclusive de manutenção dos direitos trabalhistas na Constituição. Sempre procuramos discutir, dentro dos sindicatos, aquilo que nós levávamos de reivindicação, porque era, na verdade, o resultado dos nossos encontros. Levávamos o resultado dos nossos encontros, das nossas reuniões no Brasil inteiro. As duas maiores causas que nós defendemos na Constituição e nas campanhas nas fábricas foram a luta pelas 40 horas semanais e a luta pela reforma agrária. Lá no campo, os nossos irmãos lutavam pela reforma agrária e lá defendiam as 40 horas semanais. Foi uma aliança de classe concreta obtida entre nós. Em nenhum país do mundo, a redução da jornada de trabalho partiu de 48 horas para 44 horas numa tacada só. Uma redução de 4 horas numa tacada só. Em lugar nenhum do mundo. Isso foi sempre se dando 1 hora por ano, 1 hora por cada 2 anos. Tá? E ali na Constituinte nós conseguimos, sabe, essa importante reivindicação. Se esse Estado previa a participação dos movimentos sociais e do sindicalismo, a CUT e o movimento sindical fizeram o que deveriam ter feito. Entraram de cabeça no debate da Constituinte. Em escala internacional, já estavam sendo implantadas as chamadas reformas neoliberais, com o Reagan e a Thatcher desde 79 e de 80 na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então acontecia o seguinte, uma porção crescente dos empresários começava a vislumbrar nas chamadas reformas orientadas para o mercado uma solução para a crise do modelo desenvolvimentista. O projeto que se opunha ao Estado do Bem-Estar Social
era o neoliberalismo, já em curso, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Um projeto que previa o Estado mínimo, com regulação do mercado pelo próprio mercado. Projeto este que, naqueles dois países, provocou uma reação violenta dos trabalhadores, uma vez que, entre outras coisas, previa a desregulamentação das leis trabalhistas. No Brasil, os trabalhadores já sentiam o efeito do neoliberalismo, mesmo na década de 80. Foi um momento em que nós vivíamos já sob a égide do chamado neoliberalismo. Nós que trabalhávamos diretamente com o carro-chefe da economia da região, a indústria montadora, começávamos a sofrer as consequências das demissões. No momento por causa da crise econômica, mas em outro momento porque com a abertura do mercado e a falta de preparação dos produtos brasileiros, também veio uma situação gravíssima. Só que seria muito difícil implantar as reformas liberais diante de um movimento sindical tão ativo. Era necessário uma derrota política, sindical, do movimento operário e do movimento popular brasileiro para abrir o caminho para as reformas neoliberais. Estávamos em 1989, ano em que teríamos realmente a primeira eleição presidencial direta no Brasil depois da ditadura. Era o momento perfeito para a virada do jogo do grande capital. O que estava em disputa, na verdade, eram dois modelos político-econômicos bem diferentes, talvez opostos. E, mais uma vez, o Brasil se dividia entre esquerda e direita. E a esquerda, dessa vez, quase ganhou. Mas não ganhou. Eu me lembro que a eleição deve ter sido no domingo, né? Quinta, sexta-feira, o Lula estava ganhando do Collor, estava passando. E a aliança do Lula-Brizola foi, em certo sentido, espetacular. Porque foram os dois polos da classe trabalhadora brasileira. A classe trabalhadora organizada, o Lula. E a perifa do Rio, era o Brizola. A derrota na eleição presidencial do Lula, que era candidato da Frente Brasil Popular, que tinha um programa ambicioso de reforma e que, no meu modo de ver, apontava para a implantação do estado de bem-estar social no Brasil, ou seja, uma solução progressista para a crise do desenvolvimentismo, essa candidatura foi derrotada. Eu não sei se vocês se lembram do último debate, acho que foi sábado à noite, tudo de memória aqui, a edição do Jornal Nacional. Põe o melhor momento de um, o pior do outro, fazemos imediatamente uma pesquisa dos bairros pró-Collor para ver quem ganhou o debate e no sábado de noite, quem ganhou sábado à noite ou sexta de noite, eu não lembro quando foi, um dia antes, okay? O debate decisivo, o Jornal Nacional decisivo, o Collor ganhou o debate. Foi vital para evitar, porque o Lula estava passando, lembra? O Lula estava... Essa derrota foi o acontecimento fundamental para abrir caminho para as reformas neoliberais da década de 90. Então aí foi a derrota do PT, do movimento sindical, da esquerda, de todos os setores progressistas. E então, Fernando Collor de Mello, um ilustre desconhecido, ganhou a primeira eleição direta da nossa jovem democracia. Essa virada de jogo foi decisiva não só para o novo sindicalismo, mas para todo o Brasil. No próximo episódio, eu continuo a história.